Agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre Cristo, Jesus Cristo, que é o ápice da revelação, e a gente chama essa matéria de Cristologia. Então, alguns pontos que a gente vai ver nesse vídeo. Quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Pense nisso. Jesus no Antigo Testamento, ele estava, não estava? Como é que é esse negócio? A encarnação de Jesus, como é que foi? Jesus homem, Jesus Deus. E por último, um resumo bem resumido das obras de Jesus. Então vamos lá. Jesus mesmo, ele perguntou para os seus discípulos: quem vocês dizem que sou? Isso está lá em Marcos 8:29. Então ele estava reunido ali com os seus discípulos e ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro prontamente, sendo Pedro, respondeu: tu és o Cristo. E aí em Mateus 16:16 diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Cristo, aqui na palavra, significa ungido, o filho, de Deus, o Messias. Então, Pedro ali já estava revelando quem Jesus era. Então, Jesus é o Messias. E nós vamos ver depois soteriologia, sobre o pecado e tudo mais. Cristo é a única ponte entre você e Deus. Mas a ponte para quê? Como assim? Eu estou separado de Deus por quê? Por causa do pecado. Nós somos separados, por causa do pecado de Deus, e Jesus Cristo é o único que pode conectar você a Ele de novo. Isso a gente vai ver com mais detalhes depois, tá? Mas só para ficar aí um spoiler, E Jesus, ele é Deus, e ele é homem, e ele se encarnou. Então Deus, ele assumiu a forma humana, Ele se humilhou. Lá em Efésios 2 diz que Jesus, ele se humilhou e veio até a terra, Mas lá em Colossenses 1, 15 e 20, diz ali que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Então, falando aí que Jesus é Deus, Então, Jesus, ele tem a sua parte, de Deus e a parte do homem. Mas como é isso, Então a gente vai ver agora a parte do homem, a encarnação de Jesus, Então Jesus, ele é 100% homem. Lá em Mateus 1, fala sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1,18 diz que ali Maria estava prometida em casamento para José e não havia coabitado ainda, não tiveram relações sexuais ainda no momento, e ela se achou-se grávida pelo Espírito. E aí Lucas 1,35, ele conecta também com esses versículos, Então nós temos os evangelhos aí que contam bastante a história de Jesus. Maria perguntou para o anjo, mas anjo, no caso o anjo Gabriel, como que vai ser isso? Eu nunca fiz sexo, eu sou virgem. E aí o Espírito ali, direcionou o anjo e tal, e eles entenderam, José e Maria entenderam que Jesus estava ali encarnado, no ventre de Maria, foi uma concepção sobrenatural, o Espírito Santo, concebendo ali Jesus em Maria, E algumas provas, vamos dizer assim, de que Jesus realmente era 100% homem. Jesus, ele ficou cansado. João 4 diz ali que ele, aquele momento que ele conversa com a mulher samaritana, o texto diz: e cansado da viagem, Jesus sentou-se perto do poço, onde a mulher samaritana estava tirando água, e ele pediu água para a mulher. Então são duas coisas aqui, ele cansou e ele teve sede. Lá no final também do livro de João 19:28, na sua crucificação, ele também pede água. Então nós conseguimos ver aqui que algumas características humanas de Jesus. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, que está lá em Hebreus 4:15, é que Jesus, ele é plenamente homem, ele é similar, ele é parecido conosco, mas esse texto diz, porém, sem pecado. Ou seja, Jesus, ele é 100% homem. Ele é igual a mim e a você. Só que ele nunca pecou. Por que ele nunca pecou? Porque também ele é Deus. Então a sua natureza divina não permite com que ele peque, porque ele é santo. E lá em Colossenses 2:9 diz: nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus, ele é 100% Deus também. Então, Jesus, ele se encarnou, teve um nascimento humano, ele cresceu,
ele se desenvolveu, ele também viveu como humano. Comeu, né, teve necessidades humanas. Mas ele também é 100% Deus. Ele é divindade. E a gente viu agora que em Jesus habita a plenitude da divindade. Mas outros textos interessantes, João 20, 28, que é a parte ali que Tomé vê Jesus e fala assim, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Senhor meu é a questão humana, então o senhorio, né? Então a gente pensa aí no dono, né? No senhor da pessoa. Então, Senhor meu e Deus meu é a questão da divindade, né? Que Tomé estava ali também reconhecendo isso. Nós cremos que Jesus ele é 100% Deus porque ele também compartilha dos atributos de Deus, né? Lá em Isaías 9:6, a profecia de Isaías diz que um menino vai nascer, um menino lhe foi dado, e o seu nome será, né, Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade. Então aqui, eternidade. Então a gente vê que com esse texto que lá para frente, quem é a pessoa que Isaías está falando é Jesus mesmo, então ele é eterno. Então a gente consegue ver que Jesus ele é eterno. João 1:1 diz ali que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No decorrer desse texto também, o verbo aqui é Jesus Cristo. João 8:58, nós conseguimos ver também que ele fala assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Uma coisa interessante é que Jesus não falou assim, eu era, eu sou. Ou seja, ele mostra duas coisas aqui. Primeiro, que ele estava antes de Abraão, mesmo antes de ser encarnado. E segundo, que ele é atemporal, ele não tem tempo, eu sou, e pronto. E ele pode perdoar pecados, ele faz milagres. Jesus, então, ele tem muitos atributos divinos, né? Como também tem as suas partes humanas. E nós conhecemos isso tudo como 100% Deus e 100% homem, é a união hipostática, né? João 10:30 diz assim, Jesus falando, eu e o Pai somos um. E lá em Romanos 9:5, diz também que nele, em Jesus Cristo, habita tanto a carne, né, o histórico carnal dele, que ele é descendente de Davi, que ele tem ali as suas descendências, a sua ascendência, né, humana, e ele também é plenamente Deus ali, nesse mesmo texto fala de Romanos 9:5. Então é a união hipostática, por isso talvez algumas perguntas que podem surgir no concílio, né? E eu vou fazer um vídeo também só de perguntas e respostas. Você fica acompanhando isso aí. Mas Jesus era 100% homem. Ele não podia pecar? Mas por quê? E aí você foge para união hipostática. Fala assim, olha, é união hipostática, 100% Deus, 100% homem. Aí, assim, não conseguimos explicar muito isso, né? Tanto assim na nossa teologia sistemática básica, assim, que a gente está começando o ministério, né? Jesus no Antigo Testamento. Então a gente consegue ver também que Jesus ele participou de alguns eventos do Antigo Testamento. Na maioria das vezes, quando aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, ele quer dizer Jesus, antes da encarnação. O anjo do Senhor pode ser um anjo, o anjo do Senhor pode ser o Deus mesmo, ou na maioria das vezes, como é Jesus Cristo. Por exemplo, Êxodo 3:2, lá na sarça, né, com Moisés, na sarça ardente lá pegando fogo, quem estava falando com Moisés ali, nós cremos que é Jesus. Então é o anjo do Senhor falou. O anjo do Senhor também falou para Agar, que era a serva de Sara. Então ela falou, o anjo do Senhor falou assim, vá lá na sua serva de novo, peça desculpa e tal, e se reconcilie com ela, porque Agar estava fugindo da sua serva, né? E nós temos também na cristologia 3 ofícios de Jesus Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. Então, profeta quer dizer que ele é o representante de Deus. Sacerdote, ele é o mediador entre Deus e o homem. E rei quer dizer que ele reina no coração do crente e ele reinará sobre tudo. Daqui a pouco a gente vai ver no fim dos tempos, ele é o rei eterno, imortal. E nós também temos a questão da obra de Jesus. A obra de Jesus, a gente vai falar um pouco mais na parte da soteriologia,
que é da salvação, né? Mas 9 coisas aqui importantes, 9 pontos rápidos sobre a obra de Jesus. Primeiro, que ela foi pré-determinada. Então, Lucas 22 diz que Deus, né, Jesus, ele só faz as coisas que já foram previamente, né, pré-determinadas. E Atos 2:23 também diz a mesma coisa. Foi voluntária. Então, a obra de Jesus foi voluntária. João 10:17-18, Jesus falando assim, eu vou dar a vida espontaneamente, eu espontaneamente a dou. Ninguém a tira de mim, né? Eu que estou dando a vida. Então, foi voluntária. Foi vicária. Então, 1 Pedro 3:18, foi vicária, quer dizer, no lugar da pessoa. Então, nós que deveríamos estar pagando pelos nossos pecados, mas quem pagou foi Jesus. Foi sacrificial. 1 Coríntios 5:7, ele morreu na cruz, de fato, foi sacrifício mesmo. Expiatória com X. Eu sempre estou fazendo essa brincadeira que, para a gente diferenciar expiação e expiação, né, que é um com X e um com S, os cariocas conseguem me ajudar nisso, que é expiação com S e expiação. Essa expiação, né, a expiação com X, Gálatas 3:13, quer dizer que foi retirada a nossa culpa. Então, a expiação é de tirar. Foi propiciatória também. 1 João 2:2 e 1 João 4:10 diz que satisfez, né, as exigências de Deus. Então, nós conseguimos ver no Antigo Testamento que muitas exigências ali eram dadas para perdão de pecados e tudo mais. Então, Jesus ele veio e satisfez tudo que precisava para o homem ser ali justificado, né, perante Deus. E a gente vai ver isso em soteriologia com mais detalhes. E a obra foi redentora, Mateus 20:28, foi substitutiva, 1 Pedro 2:24, e a ressurreição, que é a última parte assim da obra de Jesus aqui na Terra e tal, que é importante para nós pensarmos, que é bem resumida, bem legal, lá em Romanos 6, do 1 ao 14. Então, nós conseguimos ver que a ressurreição de Jesus, ela confirmou a divindade de Jesus, está lá em Romanos 1:4. A garantia da justificação do crente, então Romanos 4:25, diz ali que, né, através do seu sacrifício nós somos justificados. E uma coisa assim muito importante para nós, como crentes, e a nossa esperança futura é a nossa própria ressurreição. Então, 1 Coríntios 15 diz muito sobre isso, mas ela mostra que aquele mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo também vai nos ressuscitar lá quando quando chegar ao fim dos tempos, né? Quando Jesus voltar ou a gente indo para o céu, ele vai ressuscitar a gente também. E as provas da ressurreição de Jesus, aparições que ele teve ali para Maria, né, para os discípulos, Mateus 28, do 8 ao 10, João 20, 19 e 25, e também em Atos, quando os discípulos estavam reunidos ali, logo no início, Atos 1 e 2, em Jerusalém, Jesus apareceu ali, foi quando Tomé também viu ele e depois duvidou e tudo mais. Tomé tem essa fama de duvidar das coisas, né? E isso basicamente é cristologia. Cristologia é bem longo, é bem extenso e tem bastante texto que a gente precisa ter em mente. Geralmente você pode usar o seu trabalho, pelo menos aqui na seção São Paulo, você pode usar o seu trabalho para dar aquela espiadinha, né? Aquela colada. Não é espiada com X, tá? É espiada com S. Mas, por exemplo, no Espírito Santo, onde a minha família, não a família da minha esposa, a minha família também, né? Eles moram, lá eles não fazem isso, não. Lá é como, assim, olha, é o que você sabe, você só pode consultar a sua Bíblia e é isso. Então, eu estou me preparando pensando nisso. Eu não posso usar nada. Aqui no vídeo eu estou colando e tal, né? Estou vendo o computador, mas é importante a gente sempre ter em mente que tudo isso da teologia sistemática é coisa básica, a gente precisa ter na mente. Mas com o nervosismo, né, do concílio, acaba que a gente vai esquecendo as coisas, né? Então, nós já vimos bibliologia, teologia própria e hoje, agora, a gente acabou de ver cristologia. Eu motivo você a ver os próximos vídeos. Tem mais aí, uns 8 aí que a gente está fazendo. Vai bastante vídeo, bastante material. São vídeos rápidos, apesar de ser bastante. São vídeos rápidos e
e tranquilos de você entender. Eu espero que eu esteja ajudando você, seminarista, você aí que quer desenvolver um pouco da sua teologia. E o próximo vídeo vai ser sobre o Espírito Santo, pneumatologia. Então eu vejo você no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau.